Boas, caro amigo ouvinte, está começando o nosso espaço singular da Rádio Dia em comentário político com o Dr. Armando Vicente. Como vai, Dr. Armando? Bom dia, Rivaldo. Bom dia, Ana. Bom dia, Claudino. Eu vou tranquilo, estou tranquilo. Fim de semana normal. Muito obrigado por estar cá conosco mais uma vez neste espaço singular da Rádio Dia. Um espaço de conversa descontraída à volta dos acontecimentos que chocam a sociedade cabo-verdiana. Na linha que vai nortear a nossa conversa de hoje, temos a UCID, não é? Que acusa o governo de violar a Constituição da República ao reconhecer o território do Reino de Marrocos. Também o governo trava mais operadores dos transportes marítimos para não desestabilizar o mercado nacional, não é? E a Caixa também, a Caixa Geral de Depósitos, está a recolher propostas para a venda do BCA. Temos também as compras públicas que vão passar a serem feitas numa plataforma eletrónica a partir de 2024, segundo Olavo Correia no Parlamento. E, por fim, a Polícia Nacional abre concurso para recrutar mais 132 agentes. São temas pertinentes, doutor Armando. Certo. São temas importantes que vamos analisar, vamos conversar durante esses 60 minutos, aproximadamente 60 minutos. Muito bem, entrando mais concretamente nos pontos que temos sobre a mesa hoje, primeiramente, doutor Armando, qual o seu olhar sobre o reconhecimento do território do Marrocos? Eu acho que Cabo Verde, a política externa de Cabo Verde tem passado por muitos calafrios, muita falta de ponderação. Veja a questão do Alex Saab, o não reconhecimento do seu passaporte diplomático, preso aqui na Ilha do Sal e depois extraditado para os Estados Unidos. Depois vem o acordo SOFA também. A Constituição da República diz que é proibido ter bases militares em Cabo Verde, e esse acordo SOFA quase que de forma indireta e quase que ter bases militares norte-americanas em Cabo Verde. Depois a guerra da Ucrânia, nós condenamos a invasão russa contra a Ucrânia e agora estamos a aceitar pacificamente a invasão de Marrocos ao território Saara Ocidental. Portanto, é uma política externa marcada por contradição e mais contradição, ciente que nessa questão de Marrocos, a Frente Polisário ou Frente Popular de Libertação, antes conhecida como Frelisário, é um movimento político revolucionário em favor da autonomia do território de Saara Ocidental e pela autodeterminação do povo saharaui, mediante a instituição da República Árabe Saharaui Democrática, a tal RASD. Portanto, e quando vamos à Constituição da República, no seu número 2 do artigo 11 da Constituição, diz: o Estado de Cabo Verde defende o direito dos povos à autodeterminação e independência, apoia a luta dos povos contra qualquer forma de dominação ou opressão política ou militar e participa no combate internacional contra o terrorismo e a criminalidade organizada transnacional. Então, a Constituição da República admite que o Estado deve defender a independência, a autodeterminação dos povos. E nós sabemos que esse território foi abandonado por Espanha em 1975. Espanha deixou uma parte do território para a Mauritânia, que depois abandonou, saiu tranquilamente. Depois Marrocos ficou nesse território que pertence a um povo. Portanto, é uma contradição
a violação, estou de acordo com o PAICV e o CID, que dizem que houve violação da Constituição ao aceitar a invasão de Marrocos a esse território que pertence a um povo e que luta para a independência desse território. Veja Cabo Verde e Portugal. Então também estaríamos na mesma situação se outros povos tomassem a decisão de reconhecer Cabo Verde como parte integrante de Portugal, do território português. Então é uma contradição fora do normal. A nossa política externa não tem sido prudente e, sobretudo nessa matéria que é muito sensível e, segundo a informação, nem o Presidente da República foi consultado a respeito desse assunto. Os partidos políticos com assento parlamentar também não foram ouvidos nessa questão, tanto é que reagiram, e depois, muito menos a sociedade em geral. Depois, nós, de Rabat, o ministro ministro de Relações Exteriores, reagiu, mas ele quase acusando que a política externa não é do PAICV nem de um outro partido qualquer, mas a política externa tem que ser do Estado. Quem está no poder deve respeitar a minoria, porque se houver qualquer problema, não é só quem votou o partido que está no poder é que sofre. São todos nós, os cabo-verdianos, que podemos sofrer com essa política externa que vinha seguindo o não alinhamento, não intromissão. Nós, como sendo um pequeno Estado, a política externa era de não alinhamento, de não entrar em assuntos quentes. E agora a nossa política externa quase que deu um volte-face e agora estamos envolvidos em muitos assuntos que não devíamos estar envolvidos. E isso poderá vir a chocar, por exemplo, nas relações internacionais com vários parceiros, não é? Com vários parceiros. Por exemplo, a Rússia. Nós temos muitos quadros cabo-verdianos que foram formados na Rússia. Muitas pessoas foram formadas na Rússia. A Venezuela, por exemplo, a questão do Alex Saab, já houve um pequeno problema com esse assunto. E depois o acordo SOFA, um acordo que até certo ponto é quase a instalação de bases militares em Cabo Verde, porque os soldados americanos estarão em Cabo Verde. E veja, isso condiciona, isso até certo ponto não é bom para todos nós cabo-verdianos que queremos estar em paz. Não queremos que Cabo Verde esteja na mira de qualquer outro Estado, porque nós não temos canela para aguentar. Nós somos um país frágil em todos os sentidos. Dependemos de muitos outros Estados. Exato. Entretanto, o primeiro-ministro esteve de visita a Marrocos, não é? Que imagem traz para o país? Bom, ele é uma visita normal, é uma visita que visa estreitar relações com Marrocos, mas nesse quesito de reconhecer, ele podia fazer essa visita sem, na verdade, entrar nessa questão, dizendo, se Marrocos pretender alguma coisa, alguma declaração a esse respeito, era apenas dizer que é um assunto que tem que ser tratado a nível nacional, com os partidos da oposição, com o Presidente da República, um assunto que devia ter um certo alinhamento entre os partidos da oposição, o Presidente da República e quem governa o país. De qualquer jeito, é uma visita. Marrocos é um país de referência na África. Algo mais, o de negativo fica esse assunto, marca negativamente a visita do Sr. Primeiro-Ministro a Marrocos, mas com certeza que haverá mais coisas positivas que
hão de resultar dessa visita do senhor presidente, do senhor primeiro-ministro e do Entretanto, governo. o governo tem estado a não comunicar estas decisões com os partidos políticos, com o assento parlamentar e mesmo com o Presidente da República, não? Sim, é uma queixa que até o senhor Presidente da República, na questão do aumento do preço dos transportes marítimos, o senhor Presidente da República veio a público dizer que não foi consultado. Com certeza que nessa questão de reconhecer Saara Ocidental como território de Marrocos, também é um assunto que até certo ponto os partidos políticos com assento parlamentar, a própria sociedade civil tinha algo a dizer e eles dizem que a política externa é do governo, mas em representação do Estado de Cabo Verde. E o Estado de Cabo Verde não representa apenas o governo, representa toda a sociedade cabo-verdiana. Portanto, são assuntos que deviam merecer algum consenso, são assuntos que deviam, até certo ponto, ser prudentes e assuntos que deviam ser de consenso nacional e não de apenas o governo de Cabo Verde. Exato. Doutor Armândio, para si o governo violou, diria assim, a Constituição da República? Claramente, óbvio. Violou a Constituição da República, como o presidente da UCID muito bem referenciou aqui, o número 2 do artigo 11 da Constituição da República foi claramente violada. Depois colocou todos nós, todos os cidadãos cabo-verdianos na mira de qualquer represália. Porque, veja, Saara Ocidental está perto de Cabo Verde e de qualquer jeito é gente que esteja a lutar para a sua autodeterminação, para a sua independência de Marrocos e são pessoas, são homens que fazem tudo para, na verdade, obter esse objetivo da independência, da autodeterminação do seu país. E Cabo Verde, assumindo essa posição, nós não sabemos. Qualquer dia podemos ser alvo de ataque ou qualquer coisa do género, porque os nossos governantes têm estado a não ser prudentes com a tomada de posição com relação à política externa de Cabo Verde, que vinha sendo uma política de prudência, uma política sensata, considerando a nossa fraqueza, as nossas limitações, dependemos de relação com todos os povos e não tomando partido a favor de um contra outros. Entretanto, este reconhecimento do Reino do Marrocos por parte do Primeiro-Ministro, do Governo, poderá ser, diria entre aspas, um apoio à colonização moderna? Sim, é quase que um apoio à colonização de Marrocos contra os outros, o povo sarauí. E claramente, porque se há essa controvérsia desde 1975, quando a Espanha abandonou esse território e até certo ponto dividiu esse território entre a Mauritânia e Marrocos, a Mauritânia em 1979 viu que não era certo e abandonou esse território. Marrocos continuou ocupando esse território e nós, até certo ponto, temos a dizer que, na verdade, Cabo Verde tem tido uma política externa contraditória, porque se condenamos a invasão russa contra a Ucrânia e agora vamos apoiar a invasão de Marrocos contra Saara Ocidental. Portanto, é uma contradição fora de normal. O presidente do PAICV diz que
o país, a nível da política externa do país, estará a sofrer. O que tens a dizer sobre isso? É verdade, é só relembrar esses assuntos que acabei de mencionar aqui. Depois, essa última questão de não permitir que a aeronave russa abasteça na Ilha do Sal, e um outro assunto que eu já tinha esquecido, e que juntam aos demais, como a questão da Lex Saab, a questão do acordo SOFA, a questão da guerra da Ucrânia e agora a questão do Saara Ocidental, são questões que preocupam todo o cabo-verdiano e que mostra claramente que a política externa cabo-verdiana não tem sido gerida com base no bom senso, na prudência, na concertação, negociação, diálogo interno de Cabo Verde, porque a política externa refere a todos os cabo-verdianos. Qualquer cabo-verdiano pode ser objeto de represália em consequência da política externa imprimida pelo governo. Portanto, o governo, não é, que as decisões são tomadas praticamente pelo governo, não é, com alguns votos, quando se trata do Parlamento, pelos outros dois partidos que compõem o Parlamento cabo-verdiano, mas o governo tem inibido a participação dos outros atores políticos na tomada das decisões, não é? Sim, um governo quase autoritário, um governo quase que pensa que é dono do país, que é dono que não está a governar em representação do povo. E o povo não é só aquele que votou MPD e que fez o governo aceder ao poder. É também quem votou os diversos outros partidos. Portanto, quem está no governo deve governar pensando que Cabo Verde é de todos, não só daqueles que votaram a favor desse grupo que acedeu ao poder e que governa Cabo Verde. Doutor Amândio, que avaliação fazes dessas declarações do Rui Figueiredo em relação ao posicionamento do governo e reagindo também às declarações do PAICV? Ele, na verdade, sabe que a política externa de Cabo Verde não tem sido conduzida com bom senso e com a prudência necessária. E ele defende a sua posição, está no seu direito de defender a sua posição, de dizer que a política externa não é política externa do PAICV. É verdade que a política externa do governo não seja política externa do PAICV, mas ele tem que entender que a política externa é dirigida em nome do povo de Cabo Verde, e em Cabo Verde há todo mundo. Há quem vote MPD, há quem vote PAICV, há quem vote os outros partidos, e a governação de um país deve considerar todos, o cidadão, a sociedade no seu todo. Portanto, a política externa não é do PAICV, mas PAICV também faz parte do Estado de Cabo Verde. É um partido político que representa muita gente em Cabo Verde, e a governação deve considerar todo o mundo, toda a sociedade cabo-verdiana. E é verdade, o PAICV, os partidos com assento parlamentar, o CID, o PAICV, têm razão de reclamar contra essa política externa que é uma política sem norte. Veja, você condena a invasão russa
contra a Ucrânia e você apoia a invasão marroquina contra a Saara Ocidental. E uma contradição fora do normal. Muito bem, Dr. Armânio. Também na semana passada o governo assinou um conjunto de parcerias com Marrocos, dentro da qual está a conectividade da Royal Air Maroc, que é uma das principais transportadoras aéreas do Marrocos, que faz ligação a Marrocos à praia e pretende também fazer a ligação com a Ilha do Sal. Como vês esta parceria? É grande parceria, esse é o caminho. Cabo Verde não tem condições. Eles estão a insistir nos TACV a nível internacional. Companhia, quem defende isso é sempre dizendo que a companhia da bandeira e N argumentos, que são argumentos mais de fórum sentimental, não são argumentos de racionalidade, os custos. Então, fazer essa parceria com a companhia marroquina Air Marrocos na verdade, o caminho que Cabo Verde deve seguir, deixando de ter uma companhia aérea cabo-verdiana, tendo uma companhia aérea cabo-verdiana, mas que faz a ligação interna entre as ilhas e dando espaço a companhias como a Ethiopian Airlines, Marrocos, Air Marrocos e companhias africanas que podiam com certeza fazer esse trabalho e deixar e fazer e impedir que os TACV continuem a ser uma drenagem do dinheiro público e como botar dinheiro num balaio sem fundo. Utilizando essa metáfora, nós precisamos do dinheiro nos hospitais, precisamos de dinheiro nas escolas, precisamos de dinheiro na segurança pública e outras atividades mais prioritárias para esse Estado. Portanto, é um acordo que muito bem feito e esperemos que traga vantagem ao interesse público cabo-verdiano. Muito bem, Dr. Armânio. Passando para o segundo ponto desta nossa conversa, não é? O vice-primeiro-ministro Olavo Correia explica que o governo não vai permitir a entrada de outros operadores marítimos para transporte marítimos interilhas para não desestabilizar o mercado nacional. O que tens a dizer sobre isso? É isso. Eu concordo plenamente com essa decisão, porque é uma decisão que, até certo ponto, leva em conta o número, o nosso mercado de pequenos números, leva em conta a baixa economia de escala e de alto risco operacional com os custos fixos, portanto, o alto grau de alavancagem operacional, um mercado tendencialmente de monopólio e não de concorrência perfeita. Portanto, é uma decisão que até certo ponto é razoável, porque como ele diz, ter três empresas a operarem no mercado cabo-verdiano, a CVI Interilhas, que faz o serviço público, e mais 2 empresas privadas que fazem o serviço de transportes marítimos, mas é preciso analisar o cumprimento, ver o contrato de concessão do serviço público de transporte marítimo, interilhas e de carga, e ver o cumprimento por parte da CVI Interilhas, porque são 6,6 milhões de euros que são entregues anualmente à CVI Interilhas para fazer esse serviço, e não é só receber esse dinheiro e depois não corresponder com a qualidade de serviço, a previsibilidade das viagens, o cumprimento dos horários, coisa que vem sendo alvo de queixa por parte do cidadão cabo-verdiano.
Entretanto, Olavo Correia diz que esses três operadores são suficientes, mas os problemas das ligações interilhas continuam, não é? Sim, é por isso que eu digo que o contrato de concessão do Serviço Público de Transporte Marítimo Interilhas, que foi esse contrato celebrado com a CVI Interilhas, que tem o Estado, a CVI Interilhas, para além do aumento de preço aos cidadãos cabo-verdianos em 20%, 80% para os não residentes, os turistas e quem visita Cabo Verde, a CVI Interilhas recebe anualmente 6,6 milhões de euros do Estado de Cabo Verde. É preciso ver também o cumprimento do contrato. No contrato, com certeza que há cláusulas sobre a qualidade do serviço, a previsibilidade das ligações, o cumprimento do horário. É ver essas questões e não deixar que essa empresa use e abuse do dinheiro do Estado cabo-verdiano sem cumprir o contrato celebrado com o próprio Estado. Essas questões é que irá levar, não é, para a regularização dos transportes marítimos interilhas, não é? Sim, ver a questão da qualidade do serviço é fundamental para, na verdade, termos a ligação entre as ilhas via marítimo, uma ligação de qualidade, uma ligação que cumpre o horário e que é previsível, coisa que tem sido alvo de queixa dos cidadãos cabo-verdianos. Não só cidadãos cabo-verdianos, de quem usa o transporte marítimo para deslocar entre as ilhas. Exato, e essa deslocação interilhas também, quando não é conseguida a sua realização, coloca em risco também a economia das ilhas. Não é? Claramente. Veja que a controvérsia ainda prevalece, a controvérsia do aumento do preço do transporte dos carros, das carinhas de Santo Antão para São Vicente e não tem havido ainda acordo entre os armadores que fazem, os armadores e os comerciantes que fazem essa deslocação. E veja que Santo Antão, no fundo, abastece em termos de bens alimentares, abastece a ilha de São Vicente. E se não houver esse acordo, com certeza que o povo de São Vicente irá sofrer, porque aumentando o preço, o comerciante terá de repassar o preço ao consumidor. E a inflação e o aumento do preço dos bens, quando na verdade o cidadão cabo-verdiano não vê a atualização do seu salário há anos. Entretanto, para ter este entendimento, Dr. Amândio, o que falta para ter este entendimento né, com as operadoras né, que fazem esse transporte marítimo entre ilhas e os condutores? Sair de 5 mil escudos, passar para 15 mil escudos é demais. Isso, claramente. Sair o preço do transporte de uma carinha era de 5 mil escudos, agora passar para 15 mil escudos, de sair de 8 a 80 não é o caminho. É preciso que o preço seja atualizado de forma gradual. É esse o caminho, é esse entendimento que o governo tem de procurar junto dos operadores, dos comerciantes, encontrar o equilíbrio, não sair de 5 mil passar para ter aumento de 200%. Não pode ser assim. Exato, Dr. Amândio, também um outro ponto que temos aqui sobre a mesa, a Caixa Geral de Depósitos está a recolher propostas para a venda do BCA. Que análises fazes disso? Sim, há essa proposta da Caixa Geral de Depósito
vender o BCA. Isso já vinha, essa proposta já vinha antes da pandemia, em 2019. Agora retomaram essa questão, mas é estranho ver um banco público. Caixa Geral de Depósito é um banco público português. E no momento da privatização, um banco público vem comprar um outro banco público, que era BCA, que pertencia ao Estado de Cabo Verde. Portanto, isso é estranho. Hoje, muita gente diz que você não precisa ter a sua bandeira num outro país para você colonizar esse país. Você pode colonizar esse país via questões económicas. Esse tipo de... Como é que um banco que pertence aos portugueses, um banco público, compra um outro banco público de um país que havia sido colônia desse outro país? Portanto, é ver claramente que a colonização hoje, a colonização não é ter pessoas a dirigir, portugueses aqui a dirigir politicamente o país, mas direto ou indiretamente, com esse tipo de atitude, com esse tipo de comportamento a nível económico, vê-se claramente que a neocolonização é uma realidade em Cabo Verde, porque um banco público comprando um outro banco público de um país que havia sido colônia desse mesmo país, que compra o banco público desse país. Entretanto, o que poderia estar por detrás desta gana, entre aspas, de vender o BCA? Com certeza que algumas diretivas da União Europeia deve ter havido. Eu nesse quesito não sei explicar, mas faço especulação aqui de que deve ser uma diretiva qualquer da União Europeia que vê que não está certo esse tipo de comportamento económico da Caixa Geral dos Depósitos de Portugal. Pode ser isso. Eu não sei, sinceramente, não sei qual a justificação que está por detrás dessa decisão de vender Caixa, vender o BCA, porque também, veja, o Banco Interatlântico pertence ao mesmo grupo. Eles querem vender o BCA para ficar apenas com o Banco Interatlântico. Portanto, não sei, especulo que haja alguma diretiva da União Europeia que, até certo ponto, impõe essa condição à Caixa Geral dos Depósitos de Portugal. Exato, e a Caixa Geral de Depósitos detém a 52,65%, não é, do BCA. Acreditas que o Banco Comercial do Atlântico poderá vir a passar a ter a maioria detida pelo Estado de Cabo Verde? Não, eu acho que o Estado de Cabo Verde não vai comprar. Não, porque já tem a Caixa Económica, comprou recentemente a participação da Caixa Económica. Não sei se o Estado de Cabo Verde está em condições de comprar essa participação de 52% do BCA, mas o certo é que alguma coisa nessa questão, porque os bancos comerciais até certo ponto executam a política monetária de um país. São eles que fazem os empréstimos e os depósitos. Portanto, a política monetária de um país pode ser executada via os bancos comerciais. E esperemos que haja resolução desse problema e que o setor bancário de Cabo Verde não entre em qualquer
não esteja em qualquer problema. Exato, Dr. Mário, passando por um outro ponto desta nossa conversa, não é? As compras públicas vão ser feitas a partir de 2024 em plataformas eletrónicas, segundo anunciou o vice-primeiro-ministro, que é o ministro das Finanças também, Olavo Correia. Qual é o seu olhar sobre isso? Não, é uma boa decisão, é uma decisão que até certo ponto dá um passo via transparência das compras do Estado. Só referenciar que nos países nórdicos, onde prevalece um baixo nível de corrupção, qualquer compra do Estado é colocada online, quem comprou, quanto pagou, o que foi comprado, tudo o cidadão sabe de forma transparente. E aqui em Cabo Verde, infelizmente, as compras do Estado, os ajustes diretos são uma frequência, ajustes direto, e via ajuste direto, dinheiro por debaixo da mesa, alguém enriquece com o dinheiro que recebe por debaixo da mesa. E os ajustes, se você for aos relatórios da RAP, é só entrar, quem está a ouvir-nos, eu indico, é só ir www.arap.cv e procurar relatórios, vai encontrar relatórios e mais relatórios que a ARAP questiona a questão dos ajustes diretos nas obras, nas compras do Estado, e isso claramente não é um bom indicador da transparência, da racionalidade do uso dos bens públicos, porque ajuste direto, eu venho aqui com você vende uma coisa, nós combinamos, você coloca o valor de 10 no contrato, mas já sabemos que na verdade há um outro valor que depois, por debaixo da mesa, alguém recebe. O contrato valia 5, mas você coloca 10. Os 5 vamos dividir eu e você. Isso acontece nos ajustes, pode acontecer nos ajustes direto portanto, fazer com que as compras públicas seja feita numa plataforma eletrónica, até certo ponto, ajuda na questão da transparência e no bom governo da coisa pública, desde que não continuemos com a questão dos ajustes diretos que, no fundo, tem sido uma prática no Estado de Cabo Verde, as compras do Estado de Cabo Verde. E para que este anúncio tenha sucesso, o que será preciso? Dotar a empresas, não é? Por exemplo, empresas de melhores condições? Sim, já estão a falar da faturação eletrónica, agora as compras feitas também via plataforma eletrónica, e é o caminho, é passo a passo. As mudanças têm que ser graduais, como dizemos aqui. É um passo via a transparência dos processos de compra em Cabo Verde. Exato, Dr. Mário, passando por último ponto desta nossa conversa, a Polícia Nacional já abriu um concurso para mais de 132 efetivos, não é? O que tens a dizer sobre isso? Sim, a Polícia Nacional vai recrutar mais 132 agentes, e isso derivado do abandono de lugar. Muita gente que trabalha na polícia consegue um visto, vai à Europa ou vai aos Estados Unidos com esse salário de miséria em Cabo Verde. A polícia tem um bom salário, 60 mil escudos, mas considerando o salário na Europa e nos Estados Unidos, é um salário de miséria. Então muita gente abandona de lugar
dos agentes da polícia ocorrem por causa dessa questão de imigração, conseguem. E depois polícias que vão para a reforma também, é repor. Agora, a questão do concurso em Cabo Verde dos polícias, esse concurso tem que ser baseado em critérios mais rigorosos para, na verdade, haver a seleção das pessoas que querem fazer esse trabalho. Nós já debatemos aqui a questão de Portugal e Cabo Verde. Nós vimos que em Portugal um polícia em Portugal está para 263 pessoas e um polícia em Cabo Verde está para... Aliás, em Portugal, um polícia está para 236 pessoas e um polícia em Cabo Verde está para 263 pessoas, uma diferença de 27. Mas se formos ver a segurança pública em Portugal, encontramos... houve tempo em que Portugal era o terceiro país mais seguro do mundo. Atualmente está em sexto lugar de país mais seguro do mundo. E veja o rácio de polícia por habitante. Nós em Cabo Verde estamos muito longe de sermos um país seguro. Portanto, a questão... mais policiamento de proximidade. A questão está na gestão do pessoal, a gestão a gestão a nível estratégico e a nível tático e operacional. Uma gestão que deve planear, organizar, controlar, comandar e coordenar o trabalho policial, visando o policiamento de proximidade que tem em Portugal. Em Portugal você anda na rua de tantos em tantos metros, você encontra um polícia em Cabo Verde. Já vimos que policiamento de proximidade é ocasional e de tempo em tempo. E esse policiamento de proximidade tem um efeito preventivo, porque antecipa os crimes e tem um efeito dissuasor, porque o criminoso fica dissuadido em praticar o crime se há policiamento de proximidade, e depois o efeito reativo, que é just in time, porque a polícia está na rua, não é necessário chamar polícia nas esquadras para vir atender as pessoas aflitas por causa dos crimes que foram vítimas. Portanto, é isso que temos a dizer sobre essa questão. É pôr mais gente na polícia, mas é preciso ver a questão da produtividade dos agentes da polícia, é pagá-los também melhor, é remunerar, a produtividade e a remuneração tem que andar de mãos dadas. Com isso, caro amigo ouvinte, colocamos um ponto final nesta edição do nosso Espaço Singular da Rádio Dia, em comentário político com o Dr. Amândio Vicente. Durante esta uma hora de conversa, debruçamos sobre várias questões que chocam a sociedade cabo-verdiana, nomeadamente o reconhecimento pelo governo do Reino de Marrocos. Vimos também as contas, melhor dizendo, as caixas geral de depósito, que já lançou um concurso para a venda do BCA. Tivemos também as compras públicas vão passar a serem feitas a partir de 2024 em plataformas eletrónicas, bem como a Polícia Nacional, que já abriu um concurso para mais 132 agentes e diversos temas pertinentes do Dr. Amândio. Certo, foram assuntos importantes. Muito obrigado, Rivaldo, muito obrigado, Claudino. E muito obrigado, Ana. Muito obrigado a todos os ouvintes também. Muito obrigado, caro amigo ouvinte, por estar cá connosco neste Espaço Singular da Rádio Dia, em comentário político com o Dr. Amândio Vicente. Estaremos cá novamente na quarta-feira para debatermos sobre outras questões que chocam a sociedade cabo-verdiana. Até lá, fique bem.